Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos, minhas amigas, meus amigos no Bichac, sejam bem-vindos a mais uma semana de operação nesse mercado, mercadinho encardido, gostoso de operar, que traz alegria, que traz tristeza, mas é o seguinte, a gente não desiste, cara, a gente vai dominar esse mercado aí, tá ok? Bom, queria comentar com vocês antes de mais nada, é o seguinte, a minha esposa ontem veio falar a respeito de um golpe que aconteceu de criptomoeda, não sei aonde aí o cara foi preso, tá? Ontem também eu estava assistindo um pouquinho de televisão para esvaziar a cabeça e estava assistindo no History Channel, né? History Channel 2, até mandei pro pessoal do grupo, né? Não sei quem que eventualmente podia assistir, o caso do Madoff. Se você não conhece o caso do Madoff, cara, Madoff, eu vou resumir aqui, o cara foi uma das peças chaves aí, tá? Na hora de construir o que hoje é a Nasdaq. Então, é um cara totalmente conceituado no mercado. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho alguma coisa dele. Nossa, por que que eu tô na internet? Agora que eu vi. Então, e agora é Madoff. Eu esqueci, peraí, Madoff com dois Fs, eu acho. Isso, Bernie Madoff, beleza. Esse cara aí teve um papel super importante aí na criação da Nasdaq. E basicamente ele acabou virando uma lenda, né? Ó, ele mesmo aí, ó. Ele virou uma grande lenda. Quem aí, cara, de repente acompanhava a economia lá em 2008, 2009, foi quando de fato ele caiu, tá? Então é o seguinte, esse cara ele criou o maior Ponzi Scheme, que nada mais é do que um esquema de pirâmide, talvez da história dos Estados Unidos. Tiveram muitos outros, a gente pode falar de vários aí, mas basicamente é o seguinte, ele, né, por ter toda a fama que ele tinha relacionado à Nasdaq, e criou um fundo de investimento, tá certo? E esse fundo de investimento ele pagava 20% ao ano. Ele prometia o pagamento de 20% ao ano e de fato ele pagava 20% ao ano. Aqui tem toda a história dele, quando que ele morreu, blá blá blá, cara, bilionário o negócio, foi muito sujo porque primeiro ele começou falando de fundos de investimento para pessoas ricas, né? Então teve muito famoso que teve envolvido aqui, famoso mesmo, cara. Tá? Ontem até no programa falou os nomes, eu lembrava de alguns aí, mas eu não vou entrar nesse mérito, tá? Mas basicamente o que ele oferecia para as pessoas era o seguinte: olha só que coisa bem fofa. Por ter um grande nome, ele dizia, presta atenção agora, ele dizia que ele tinha um sistema de trade totalmente automatizado, sem a interferência humana, tá? Ele tinha um algoritmo, um robô, alguma coisa assim, e esse algoritmo, né, trazia 20% de lucro. Agora eu não lembro se é ao mês ou se é ao ano. Gente, você já ouviu essa história? Você já ouviu essa história? Sim ou não, hein? O cara tem uma ferramenta totalmente automatizada, tá ok? Quando que foi isso? Acho que foi, eu não lembro, mas foi no começo dos anos 2000, se eu não me engano, que ele fez isso aí, ó. Tá? Eu não sei. Ah, aqui, ó. Não, não, não. Fall da Penny Stock Brokerage em 1960. Bom, depois você procura aí a data. Mas ele disse que ele tinha um sistema automatizado de fazer dinheiro e dava aí 20% ao ano para a turma. Cara, basicamente nesse início dos anos 2000, ou você estava operando com Bernie, ou você era um completo imbecil. E aí depois ele quis pegar uma outra massa de clientes aí oferecendo 5%. Ele criou vários fundos de investimento garantido aí a taxas fixas, tá ok? Por sistemas automatizados, tá? Mas basicamente o que funciona é o seguinte: o cara ele atrai aqui dois investidores, né? Vamos supor que o cara atrai dois investidores aqui. Eu vou desenhar bem mal desenhado mesmo, com investimento aqui, por exemplo, de US$ 100, vai, US$ 100, não vou nem desenhar, US$ 100, tá? Então, se esse cara tem um investimento de US$ 100 que paga 20% ao ano, ele precisa de US$ 40 para pagar esses caras no final do ano, certo? Beleza? E aí você bota uma carência de saque do principal e você paga os juros aí de repente mensalmente. Beleza? Só que o que acontece? O cara vai arrumando um monte de gente nessa base de pirâmide, vai montando escritório e tal, não sei o que lá. Aí aqui a gente vai ter uma outra base. E aí pensa bem, gente, como o cara ele promete aí, por exemplo, 20% ao ano, eu acho que é 20% ao ano, por exemplo. Você demoraria 5 anos para ter um retorno de 100%, certo? Então, basicamente, o que ele vem fazendo? Ele vem gastando boa parte
da grana de quem entra e vem pegando, de quem já está na base, e vem pegando aqui quem entra na base, basicamente para pagar os juros de quem está no topo na base. Perdão, no topo da pirâmide. E aí o que acontece, gente? Veio tudo lindo, maravilhoso, tudo perfeito, impecável, até que no ano de 2008 veio o subprime, não vou contar a história de 2008 de novo, e aí o pessoal precisava do dinheiro, né? Lembra lá os bancos falindo porque as pessoas não estavam conseguindo pagar o financiamento das casas, e o banco com muita casa e pouco dinheiro. E aí quem estava sem grana começou a sacar o que tinha de dinheiro em fundos, e aí o Bernie não tinha dinheiro para pagar todo mundo, tá ok? Pessoal, por que que eu estou falando isso, gente? Isso aí, ó, essa é a história de sistema automatizado de trading que automaticamente traz dinheiro para você do dia para a noite, tá? A uma taxa fixa mínima. Gente, isso é mais velho do que andar para frente. Então, cuidado com qualquer robô que prometa isso, com qualquer sistema que prometa isso. Então, cuidado, não compre isso, gente. E eu vou falar pessoalmente para vocês o seguinte: eu venho pesquisando uma forma de montar um indicador, um tipo de operação, alguma coisa. Gente, puta que pariu, há pelo menos um ano, e eu confesso para vocês que eu ainda não consegui encontrar. Cheguei a coisas assim muito próximas, que são as estratégias no Sharks, que elas estão aqui disponíveis se você quiser comprar elas. Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tem tudo aí a respeito delas, né? De repente, se achar que ela pode ser uma boa ferramenta para você operar no dia a dia, puta, você tá convidado com certeza a fazer a aquisição, mas tire as dúvidas antes, não avance muito nisso, né? Mas assim, cara, eu tenho visto tanto. E toda subidinha que o mercado dá, né? Toda subidinha que o mercado dá, começa a pipocar indicador mágico, fundo de investimento mágico. E o problema, meu, é que os caras são bons. Eles vão ali até o dono da padaria, até o dono da loja de carro, até o dono da escola, né? Até o cara que vive aí do dinheirinho da aposentadoria e come o cérebro do cara falando de Bitcoin, falando que é o futuro, falando da tecnologia. E aí o que acontece? Você pega ali do cara lá, sei lá, 5 mil, 10 mil, 50 mil, 1 milhão. E aí, na promessa de pagar 5, 6% ao mês, e aí o primeiro mês paga, de repente, acontece do cara sumir e levar todo o dinheiro embora. Hum, Cafezinho, então procurem aí a história de Bernie Madoff, tá ok? Espalhe isso para os seus amigos, avise que isso aí é mais antigo do que andar para frente e vamos tentar fugir dessas armadilhas, tá ok? Pessoal, segunda-feira é dia complicado para operar, deixa eu dar uma olhada no que a gente tem para semana aqui. Você vê que, puta, o SP500 abriu feio pra caramba, né? O Mini Futures aqui, a gente tem uma boa resistência aqui na região dos 4.100, 450, né? O preço foi aqui até 4.200 mais ou menos. E tá voltando hoje, não dá para saber ainda se por algum acaso isso aí é uma realização de lucro da turma que estava desde aqui de baixo, se foi algum movimento, ou se realmente está caindo. A gente só vai descobrir se hoje é um dia de queda mesmo, um dia vermelhão, depois que o mercado abrir lá, não às 11h30 da manhã, porque eu quero te dar um toque a respeito disso aqui, mas deixar passar aí uma meia hora, uma hora, mais ou menos, para você ter uma ideia de onde o mercado vai. E uma coisa, eu quero dividir com vocês uma coisa que eu estou olhando aqui no SP500, tá ok? Se a gente olhar, não temos grandes notícias hoje, não. A gente tem amanhã balança comercial dos Estados Unidos. Mexe, mas não mexe tanto com as nossas coisas aqui. A gente tem aqui, eu estava olhando agora, e amanhã tem um treco importante, tá? Amanhã dia 7, às 14h40 da tarde, o Fed vai abrir a boca, tá? Então ele tem um discurso agendado aí e quem vai falar nesse caso é o Powell. A turma do Fed fala toda hora, um monte de gente que a gente não sabe o nome, não tem grandes poderes de fogo aí, mas a gente sabe que toda vez que o Fed ou que o Powell abre a boca, o mercado balança, mesmo quando ele não fala porra nenhuma, tá? Porque quando ele não fala porra nenhuma, todo mundo fala assim: ah, notícia ruim não se conta, ah, notícia boa se esconde, entendeu? Mas quando ele abre a boca, o bicho pega. Então fica um pouquinho esperto com isso aí. Mas pro resto da semana, gente, eu acho que só no dia 8 ou no dia 9 que a gente tem o unemployed, né? O job claims, perdão. Deixa eu ver se é isso. É, isso aqui, ó. Ah, cadê, ó? A gente tem initial job claims no dia 9 aí no período da manhã. E fora isso, assim, pra semana a gente não tem nada mais uau, 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 uau. É isso mesmo, ponto e acabou, tá ok? Então eu particularmente, Augusto, o que que você acredita, Augusto? O que que você acredita? Fala assim, olha, eu acredito muito em duas coisas. Então eu tô com duas coisas na minha cabeça aqui, tá? Eu vou olhar aqui pro passado, né?
Pelo seguinte, primeiro eu tenho essa formação de cunha aqui, porque ela subiu com pouco volume e desabou com bastante volume aqui e basicamente devolveu tudo que entregou até um pouquinho menos, tá? Depois eu tive essa outra cunha aqui que também subiu com pouco volume, percebe aqui a queda de volume aqui, ó, no final das contas, e ela deu uma quebrada aqui e fez um fundo menos fundo que o fundo anterior, tá vendo? Ó, se eu comparar esse fundo, esse fundo, esse fundo, ele printou um outro fundo aqui. Tá? Oh, perdão, outro fundo aqui, legal? E se eu traçar uma Fibonacci aqui só nesse, eu sei, o gráfico está poluído, tem muita informação, blá blá blá. Mas se eu traçar uma Fibonacci só nesse trecho aqui, ó, ai, perdão, tem uma outra Fibonacci aqui que eu desenhei esses dias e eu quero tirar ela. O preço corrigiu 618 de Fibo e voltou a subir, mas não está conseguindo romper o topo anterior. Até deu uma arranhadinha lá para fora, mas não conseguiu romper. Se eu pegar aqui esse... Opa, essa linha não mexa nessa linha, pelo amor de Deus. Se eu pegar esse movimento de cunha aqui, ele tem uma característica um pouco diferente desse. Percebe que lá no topo da cunha, o volume caiu e quando o preço começou a corrigir aqui, o volume, né, deu bastante volume de venda aqui. Agora, aqui eu tenho uma subida e parece que eu tive uma exaustão no topo dessa cunha. O volume está aumentando, mas está com uma cara de exaustão. Então, se eu pegar essa Fibonacci aqui, para não ter que pegar outra, eu só vou traçar ela aqui, ó. Vou pegar ela aqui bem nessa basezinha aqui, ó, e vou passar ela bem aqui nesse topinho aqui, tá? Beleza? Então, não seria estranho ver o SP500 chegar aqui até os 4.000 pontos, que confirmariam uma bandeira de alta, até os pontos 5, até o ponto 618, né, que seria mais ou menos confluência com a VWAP de longo prazo e tal. Então, com o SP500 até aí uns 3.900, 3.950 pontos, dá pra gente continuar acreditando que ele vai vir aqui, vai fazer um fundo menos fundo que esse, né? Então, vou ter fundo, 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 e aí eu vou ter topo, topo e quem sabe um próximo topo mais alto que o topo anterior. Legal ou não? Então essa é a minha visão sobre o SP500 e o Bitcoin não vai fazer nada muito diferente daqui, tá? Então o que eu quero observar é o seguinte, a gente está caminhando para um rompimento dessa linha de tendência e cuidado que essa linha de tendência eu não tracei em cima dos fundos aqui do preço, eu tracei em cima desse bico de Ichimoku aqui que eu já havia comentado com vocês no passado e agora eu tenho esse bico de Ichimoku com o preço reagindo nessa linha. Esse bico aqui eu tracei com vocês na quinta ou na sexta, então também não é novidade, tá? Então eu gosto muito de bico de Ichimoku, o preço realmente reage quando chega nessas linhas. E aqui eu havia especulado o seguinte, se por um acaso o preço romper aqui para cima e nascer um candle nesse biquinho, a gente pode ver um grande dump. E se o movimento for ao contrário, podemos ver um grande pump, tá ok? Fato eu estou muito de olho nessa linha de tendência aqui, tá? Nessa linha de tendência aqui, porque ela vai meio que dar o tom para a gente. A minha única preocupação é que o SP500 está formando um padrão muito relacionado à Smart Money, que basicamente é o seguinte, é o famoso caça-stop, tá? Eu preciso fazer um vídeo a respeito disso lá na playlist de Smart Money, não fiz ainda, vai ser o Order Block 3 que vai para esse linha de pensamento, tá ok? Mas é o seguinte, quando eu tenho isso aqui, certo? Belezinha? Eu tenho isso aqui, taranana, certo? Eu tenho geralmente aqui um order block, legal? Bacana? E quando o preço faz isso, dá uma escapadinha para cima e desce, legal ou não? Basicamente ele está vindo aqui para capturar toda a liquidez que foi deixada aqui em cima. Então pense o seguinte, essa escapadinha para fora nada mais é do que o stop da turma que está em short, nada mais é do que a entrada da turma que está em long, entendeu? Então não dá para... Geralmente esse é um ponto de manipulação onde os big players criam isso aí justamente para buscar liquidez. Para pegar, por exemplo, nesse caso é uma figura bearish. Então, de repente, os big players estão vindo aqui para poder vender todas as posições no melhor preço possível, para quem justamente tem stop de short, e para entrar em short usando as posições de quem quer entrar em long, né? Pegando a contraparte de quem quer entrar em long. Lembra que para toda posição de long eu tenho que ter uma posição de short, para toda posição de short eu tenho que ter uma posição de long. Então, quando eu olho esse gráfico aqui do SP500, eu estou assim muito, mas muito atento pelo seguinte.
o que que normalmente acontece? Tá? E isso é um padrão que ele pode tomar forma ou não. Essa varredura aqui, gente, tá? Ela realmente traz o preço muito para baixo, em geral, buscando aqui o início de todo esse movimento aqui, tá? Agora, vamos dar uma olhada lá no gráfico. Ó, puta aula de Smart Money aqui, de graça, né? De graça aqui. Então, quando eu olho esse movimento aqui, ó, vamos lá, qual que é a base do movimento? Gente, vê se não é. Ó, na boa, eu acho que se bater exatamente com o que eu acabei de falar, eu vou começar a vender curso, tá? Ó, eu tenho uma puxada, eu tenho uma agulhada aqui em cima, tenho uma lateralização, uma busca por liquidez aqui, e eu tô vendo o preço dar uma escapada, tá? Se isso se confirmar, a gente deve vir aqui embaixo de novo e a gente pode ver todo o mercado dar aí uma outra pernada de baixa. Opção 1. Opção 2, eu tenho aqui essa região de topo anterior. Tá? Pode ser que essa busca por liquidez apenas corrija Fibonacci. Se corrigir Fibonacci, que foi a primeira possibilidade que eu falei, próximo alvo do SP500 aqui é os 4.300 pontos, que é o nosso próximo topinho. A gente tem aqui um imbalance FVG aqui, então pode ser que rompendo esse topo não encontre grandes dificuldades para chegar lá, beleza? Bom, falando um pouquinho aqui das criptos, aí sim, vamos avançar um pouquinho das criptos. Eu tenho um gráfico do Ethereum aqui, e eu não vou falar muito de criptomoeda hoje, eu só quero colocar um ponto de vista para vocês aqui, pelo seguinte, eu aprendi, tá? Você pode ter aprendido diferente comigo, que Bull Run de verdade é quando o Bitcoin ele sai na frente do Ethereum, legal? Printa um resultado maior do que o Ethereum, e aí depois, né, que o Bitcoin sobe, dá aquela pernada linda, maravilhosa, vem as altcoins aí atrás e acabam se equiparando no mesma proporção de ganho, sabendo que, meu, Bitcoin anda 1%, Ethereum anda 2%, altcoin anda 3%. É mais ou menos isso aí. Então, quero só pegar e fazer o seguinte, eu quero olhar só isso aqui, ó. Eu quero olhar só esse movimento, tá? Só esse movimento aqui, mais nada. E eu quero acompanhar, eu quero colocar aqui o Bitcoin, aqui, ó, já está aqui, na mesma escala, porém em porcentagem. E deixa eu vir aqui e deixa eu pegar e transformar isso aqui em linha. Então vamos lá, linha branquinha, performance do Bitcoin. Linha laranjinha, perdão, linha branquinha, performance do Ethereum. Linha laranjinha, performance do Bitcoin. Combinado não? É isso mesmo, é isso mesmo, tá? Então laranjinha, vou pegar aqui desde o começo. Então o que que a gente tem aqui, ó? Nessa primeira grande pernada aqui, deixa eu tirar isso daqui, a gente percebeu que o que que aconteceu? O Ethereum saiu na frente, performou muito melhor do que o Bitcoin, tá ok? Até esse topo aqui, tá? E o que aconteceu foi o seguinte, o Bitcoin veio atrás e acompanhou o Ethereum, tá? Então, quer dizer, quando chegou nesse pico aqui, tanto nesse quanto nesse, você precisava de mais Bitcoins para comprar um Ethereum, tá? Então a performance do Ethereum foi melhor que a do Bitcoin. E agora nessa lateralização, a gente está vendo um sofrimento grande aqui do Ethereum. Então o Ethereum perdendo valor em relação ao Bitcoin, corrigindo com mais força, né, do que o Bitcoin. Então você passa a precisar de menos Bitcoins para poder comprar um Ethereum, tá? Se você tem uma opção diferente, se você teve um aprendizado diferente, então você me conta. Mas eu sempre aprendi o seguinte: vem o Bitcoin, tá certo? E acontece o contrário. A gente vê o Ethereum correndo por baixo, e aí quando o Bitcoin lateraliza em algum ponto, né, a gente percebe que tanto o Ethereum quanto as altcoins ultrapassam e fazem aqui uma performance melhor depois dessa lateralização. Aí depois a gente vê o Bitcoin dar outra pernada para cima, deixando o Ethereum e as altcoins para trás, e depois o negócio vindo aqui. Foi o que eu aprendi. Pode ser que eu esteja totalmente errado. Se você tiver uma visão diferente, cara, pelo amor de Deus, discorda de mim, tá? Então, quando eu olho isso, eu fico com o pé atrás, tá ok? Queria muito, assim, tá 200% tranquilo com o Biticas, né? Mas tem uma outra coisinha que ainda me deixa com o pé atrás, embora eu fale o seguinte, investimento é uma coisa, trade é outra. Trade a gente faz pro lado que o mercado aponta. O mercado aponta para cima, vai para cima. O mercado aponta para baixo, aponta para baixo. Dane-se o resto, né?
Beleza? Então, eu estou muito de olho aqui, e agora isso aqui é super importante, e eu não vou me estender sobre isso hoje, eu vou falar sobre isso no vídeo de amanhã, tá ok? Para a gente ter um pouquinho de assunto para amanhã também. Eu quero falar sobre as VWAPs do Bitcoin, tá ok? Sobre as VWAPs que ele está encontrando aqui, ó, e justamente pelo seguinte, por que que tá tão engastalhado aqui, tá? Por que que o treco tá tão preso? Primeiro, porque existem VWAPs importantíssimas que o Bitcoin está lutando contra aqui. E aí eu vou falar o que eu já falei. Nesse rompimento aqui, das joias dos 18 e pouco, aqui, ó, perdão, não é dos 18 e pouco, é um pouco mais, perdão, deixa eu tirar aqui, ó. Dos 19, perdão, dos 18 e pouco aqui, a gente tinha esse baita desse imbalance aqui. Então, se o Bitcoin rompesse essa região, ele vinha facilmente para essa região de acumulação aqui. Acima dessa região, a gente tinha um outro grande imbalance aqui. E o Bitcoin iria até ele com facilidade. E de fato foi o que aconteceu. O problema é o seguinte: agora ele chegou numa região aqui que tem uma grande movimentação no passado. E eu já vou falando de novo o que eu já falei. Se ele romper essa região que vai dos 24.400 até mais ou menos aqui os 25, olha o que, que ele tem para subir aqui em cima. Olha o que, que ele tem para subir aqui nessa parte de cima. Ele iria até os 30 mil sem dificuldade, tá? Então, minha próxima região de compra do Bitcoin está aqui, ó, na casa dos 24.800, 25, dependendo de como o mercado estiver se comportando, tá? Se bobear, mas vai ser mais aqui mesmo. Eu vou até depois olhar com mais calma numa hora, no 4 horas, para encontrar aqui um pivô de baleia, alguma coisa que se o Bitcoin romper, vai me motivar aí. E vamos falar a verdade, gente, dos 25 para os 30 mil são 20%. Se você fizer uma alavancagemzinha lightzinha de 20% em cima do Bitcoin, dá para trabalhar com essa alavancagem. Quanto que você está fazendo aí? Você está fazendo 400% da sua banca, tá ok? Não da sua banca inteira, porque você é um cara que gerencia trade, você vai entrar com a... Bom, você quer saber? Você faz a porra que você quiser, com a quantidade que você quiser da sua banca, entra no seu preço, porque eu não sou consultor de investimento, nem posso fazer isso, né? Posso te dar a minha visão aqui e aí você decide o que fazer. No mais, gente, forte abraço para vocês, uma excelente semana e vamos que vamos.